Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: meu amor é correspondido? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, o quartzo rosa, e a opção número 2, o citrino. Então tentem se conectar a uma das pedras sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias aí para a realidade de cada um. Quem gosta de gemologia, né? Esse daqui é um quartzo rosa arco-íris. O certo seria, não seria falar pedra, né? Seria falar gema. Mas outro dia eu falei a gema, no comentário me perguntaram cadê a clara. Então vamos lá no popular mesmo, que é a pedra, tá? Mas vamos lá. Então, opção número 1, quartzo rosa. Opção número 2, o citrino. Meu amor é correspondido? Então parem, respirem fundo, vejam aí qual a pedra chama mais atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Então, para quem já conseguiu se conectar e escolheu o quartzo rosa arco-íris, meu amor é correspondido? Para quem se conectou com o quartzo rosa, meu amor é correspondido? Para quem se conectou com o quartzo rosa, meu amor é correspondido? Para quem se conectou com o quartzo rosa, mostra pra gente. Meu amor é correspondido? Para quem se conectou com o quartzo rosa. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a sacerdotisa. A sacerdotisa, gente, é uma carta que no sim ou não nos responde afirmativamente. Né? A sacerdotisa ela é uma carta que fala de emoção, de sentimentos, sentimentos profundos, sentimentos reais, mas sentimentos que não são falados, que não são mostrados, que não são verbalizados. A sacerdotisa ela sempre mantém as emoções dela ali escondidas, ali guardadas, né? A sacerdotisa é muito igual o rei de copas nessa parte. Ela sente profundamente, mas ela não demonstra. A sacerdotisa é uma carta de passividade. Então, por essa carta, eu falo que provavelmente o sentimento de vocês é correspondido, sim, mesmo não sendo mostrado, mesmo não sendo falado, verbalizado, a pessoa tem emoção, a pessoa tem sentimento. Mas é mais fácil uma porta falar de emoções do que uma sacerdotisa ou um rei de copas, né? Então a pessoa sente sim, mas ela guarda, ela esconde, ela mantém isso dentro dela. Vamos ver o que mais o tarô nos fala. Meu amor é correspondido? Para quem se conectou com o quartzo rosa. Meu amor é correspondido? Para quem se conectou com o quartzo rosa. Meu amor é correspondido? Para quem se conectou com o quartzo rosa. Muitos aqui também pode ser um relacionamento que é às escondidas, tá? Muitos aqui pode ser triângulo devido a isso. Ou um relacionamento que não é aberto, não é ali aberto não, que não é ali mostrado para as outras pessoas. Meu amor é correspondido? Para quem se conectou com o quartzo rosa, mostra pra gente. Meu amor é correspondido? Para quem se conectou com o quartzo rosa. Meu amor é correspondido? Para quem se conectou com o quartzo rosa. Cortando em 3. Deck do meio, nós temos, sai o spoiler, enamorados, 5 de paus, pajem de paus, 2 de paus, pajem de ouros, rainha de espadas
e a carta do corte é a carta do julgamento. Gente, aqui o sentimento é correspondido sim, mas aqui deve ter muito caso de triângulo ou muito caso de indecisões aqui e influência externa muito grande. O triângulo no tarô não significa necessariamente uma outra relação. Muitas vezes pode ser uma distância geográfica, pode ser um trabalho, podem ser filhos, pode ser uma outra relação que a pessoa já teve, mas que ainda continua ali em cima, esse tipo de coisa, tá? O triângulo necessariamente não significa que você está envolvido com alguém comprometido. O triângulo é tudo aquilo que a gente divide a nossa energia, tá? Tudo aquilo que divide energia é triângulo energético, tá? E aqui é muito forte para que seja triângulo, pelo menos a grande maioria, que pode ser um trabalho, pode ser um estudo, pode ser um outro relacionamento, uma distância geográfica, enfim, tragam para a realidade de vocês. Aqui é uma tiragem coletiva, tá? Então, a sacerdotisa é uma carta que fala muito de emoção e sentimento. E a gente começa o jogo com os enamorados, que também é uma carta que fala de emoção e sentimento, mas que fala de dúvida. Os enamorados falam que a gente tem dúvida diante da situação. Dúvida do que sente? Não, dúvida do que fazer com o que se sente. Os enamorados sempre falam de emoção, sempre falam de sentimento, mas o que eu vou fazer com essas emoções e com esses sentimentos? Então a gente percebe que aqui existe emoção, que aqui existe sentimento, mas que muitas vezes a pessoa não sabe o que fazer com as próprias emoções, com os próprios sentimentos. Em seguida, eu tenho um 5 de paus. O 5 de paus é uma carta que fala muito de confusão, o nosso entorno confuso, o nosso entorno agitado, muita gente envolvida, muita gente dando opinião, muita gente aí no meio da coisa. Então é uma carta que fala que o nosso exterior aí, né, o ambiente em que está sendo vivida essa situação é uma situação que traz obstáculos, que traz aí dificuldade para que as coisas aconteçam. E sem contar que vocês lidam com uma pessoa que emocionalmente falando é muito imatura, porque ela vem como pajem de paus e pajem de ouros. Ou seja, uma pessoa que muitas vezes age pela impulsividade, porque o pajem de paus ele age pela impulsividade, não para muito ali para pensar, para refletir, para decidir o que fazer. Muitas vezes o pajem de paus ele age ali no calor do momento e justamente por agir sem pensar, muitas vezes troca os pés pelas mãos. Mas é uma pessoa que tem muita paixão, muito desejo, muita vontade diante da situação, mas muito imaturo ao lidar com os sentimentos, muito imaturo ao lidar com as emoções, porque está cheio de dúvida também. A carta seguinte é um 2 de paus. O que é o 2 de paus? O 2 de paus geralmente é uma pessoa que está seguindo por uma estrada e se depara com uma bifurcação. E nessa bifurcação ele tem que escolher, ou vai para a direita ou vai para a esquerda. Não tem placa nenhuma, e agora para onde que eu vou? Eu sei que eu não posso ficar parado como um 2 de paus, a gente até usa esse termo, porque senão vem alguém atrás e bate no meu carro aí, mas não tem placa, para onde que eu vou? Nesse deck aqui, ó, a gente tem uma escadaria, e no final da escadaria tem uma porta vermelha e tem uma porta azul. Mas eu terminando de subir, para qual das duas portas eu vou entrar? Então é uma carta que fala muito da existência de dúvidas. Existe emoção, existe paixão, existe desejo, mas a pessoa não sabendo qual o rumo, qual a direção, qual o caminho tomar diante dessa situação. A pessoa ali meio perdida, né? Meio sem saber ao certo o que fazer ou como agir. Em seguida tem um pajem de copa, de ouros. Além dessa pessoa ser imatura, ela é mole, né? Vamos lá, e vamos e venhamos. Não é a pessoa das mais rápidas. Ela age muito por impulsividade, mas não é aquela pessoa que age e mantém aquele padrão. É aquela pessoa que muitas vezes dá um passo para frente e volta 3. Aí dá depois mais 2, volta 1. E a coisa parece que nunca sai do mesmo lugar, parece que fica sempre ali estagnada. Porque o pajem de ouros, gente, ele sempre chega ao destino dele. Mas ele é lento, ele é devagar. Ele não vai correndo, ele vai caminhando, né? Aquela pessoa que começa uma caminhada, aí para fazer um lanchinho, aí anda mais um pouco, para tomar uma água, anda mais um pouco, tá muito calor, vai ficar embaixo de uma árvore esperando o sol dar ali uma fraquejada, né? O calor diminuir para continuar andando.
Enfim, é uma carta que fala de uma movimentação sim, mas de uma movimentação lenta. Vocês estão vindo como uma rainha de espadas. Ai, não me ama, me vê como amiga? Não. O jogo está falando para você, vocês têm que agir como uma rainha de espadas. Usar a razão aqui e não a emoção. Porque as pessoas falam que a rainha de espadas não ama, né? Não é que a rainha de espadas não ama e não é amada. A rainha de espadas, ela é muito racional, ela é muito prática diante das situações. Então a rainha de espadas, ela se entrega por inteiro. Então ela também não aceita receber menos do que um inteiro. Né? Já que ela está se entregando muito, ela quer receber muito também. Então ela é mais racional, ela é mais prática, ela é mais objetiva muitas vezes diante da situação. E o jogo pede para vocês isso. É necessário a gente agir muitas vezes com mais praticidade para que as coisas possam se fazer e possam acontecer de um jeito que seja interessante para a gente. Não se deixar levar só pelas emoções, não se deixar levar só pelos sentimentos. Usar a razão também para conseguir que as coisas se façam e aconteçam do jeito que a gente deseja que elas se façam e aconteçam. Então a Rainha de Espadas aqui vem pedindo para vocês um pouco mais de racionalidade diante da situação, um pouco mais de racionalidade mesmo, né? De um pouco mais, muitas vezes até um pouco mais de frieza ao lidar com as emoções. Uma vez que a gente é mais prático, né? Mais racional, as coisas podem caminhar com um pouco menos de dificuldade. A carta do corte é o julgamento. O julgamento é uma carta que fala muito de coisas inesperadas acontecendo. Então podem ter algumas movimentações, podem ter algumas reviravoltas nessa situação? Pode, porque o julgamento fala dessas reviravoltas, né? O julgamento também nos fala o seguinte: quem está afastado, quem está brigado, quem está aí sem comunicação, pode existir uma reconciliação. O julgamento fala muito de reconciliação. Então existe a possibilidade de uma reconciliação para quem está afastado? Existe. Quem está junto, existe possibilidade aí de coisas inesperadas, mudanças aí repentinas acontecendo na situação. Mas respondendo à pergunta, meu amor é correspondido, mas não é mostrado, tá? E muitas vezes não é mostrado, porque aqui a gente tem muito casos de triângulo. Se a pessoa demonstra muito ali o que ela sente, vocês vão chegar e falar: ô mané, vem aqui. Já que você me ama tanto como você fala, porque você não se posiciona, porque você não tá comigo. Então, muitas vezes a pessoa também não fala, gente, porque se ela demonstrar muito as emoções, ela vai ser obrigada, ela vai receber aí muitas vezes cobrança por uma postura que ela precisa fazer, tá? Então, por isso que muitas vezes também não demonstra emoções, não demonstra os sentimentos. Mas aqui o sentimento existe sim, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, o citrino. Vamos lá? Meu amor é correspondido para quem se conectou com o citrino. Meu amor é correspondido para quem se conectou com o citrino. Meu amor é correspondido para quem se conectou com o citrino. Meu amor é correspondido para quem se conectou com o citrino. Vamos ver. Gente, só falar uma coisa que me veio agora na cabeça aqui. Outro dia nos comentários, uma pessoa me pediu se eu não tinha nenhum topázio amarelo para colocar no jogo. Bom, pela pergunta a gente percebe que não era ninguém novinho. Topázio amarelo e citrino é a mesma pedra, tá? É que a gente não usa mais o nome de topázio amarelo há uns 35 anos. O topázio amarelo mudou o nome para citrino, mas é a mesma pedra. Espero que a pessoa veja o vídeo para saber a resposta. Meu amor é correspondido para quem se conectou com o citrino. Vamos lá? Embaralhado, cortando em 3,
deck do meio, nós temos a carta da Lua. Gente, no sim ou não, a Lua nos responde negativamente. Mas a nossa pergunta é se o nosso sentimento é correspondido, né? Se o nosso amor é correspondido. A Lua é uma carta de emoção, é uma carta de sentimento. Mas a Lua é uma carta que fala de confusão emocional. Então, provavelmente, por essa carta, essa pessoa tem sim sentimento por vocês, mas é uma coisa que nem ela mesma se dá conta do que ela sente. Provavelmente, nem ela tem essa certeza, provavelmente, tá? Porque a Lua é uma carta que fala muito de confusão emocional. Então, ela pode acordar um dia achando que ela ama, na hora do almoço ela acha, já tem dúvida, à tarde ela acha que é mais para não do que sim, à noite ela fala que não ama e no dia seguinte ela acorda achando que é o amor da vida dela de novo. Então a Lua ela traz muita confusão emocional, é muito altos e baixos, né? A Lua ela muda rapidamente de fase. Então existe emoção, existe sentimento, existe provavelmente uma consciência do que sente, provavelmente não, tá? Vamos ver com as demais cartas se confirma isso. Meu amor é correspondido para quem se conectou com o citrino. Meu amor é correspondido para quem se conectou com o citrino. Mostra pra gente. Meu amor é correspondido para quem se conectou com o citrino. Meu amor é correspondido para quem se conectou com o citrino. Mostra pra gente. Meu amor é correspondido para quem se conectou com o citrino. Meu amor é correspondido para quem se conectou com o citrino. Mostra pra gente. Meu amor é correspondido para quem se conectou com o citrino. Cortando em 3, deck do meio, nós temos Sol, Cavaleiro de Ouros, 7 de Paus, Rainha de Ouros, 5 de Espadas, Temperança, e a carta do corte é um As de Paus. Gente, aqui existe emoção, existe sentimento sim. Essa pessoa muitas vezes nem sabe, né? Não tem certeza ali, não tem uma visão muito clara do que ela sente, mas a tendência é essa pessoa começar a perceber mais claramente isso. Por que eu falo isso? A Lua é uma carta de emoção, de sentimento, porém de confusão emocional. A gente não vendo as coisas com muita claridade, com muita objetividade ou realmente como elas são. Só que a gente começa o jogo com o Sol. O Sol ele é fonte de luz, ele é fonte de vida, ele é fonte de calor. Ele vem trazendo luz a tudo aquilo que a Lua está encobrindo. Então, provavelmente, essa pessoa vai começar a ter uma visão mais verdadeira do que realmente ela sente. Vai começar a ter uma visão mais clara do que realmente se passa dentro dela, das próprias emoções, dos próprios sentimentos. Porque o Sol é uma carta que fala de sentimentos verdadeiros, sentimentos que aquecem a alma, sentimentos que fazem bem ao nosso espírito, né? Então essa pessoa vai começar a ter uma visão mais real do que realmente se passa dentro dela. Só que o cara aqui é mole, tá? Ele vem como um cavaleiro de ouros. Então não esperem grandes movimentações rapidamente aí não, tá? Quando eu me refiro a movimentação é em termos de uma estruturação, tá? Movimentação deve ter porque a gente fecha com um As de Paus. E As de Paus é ação, é movimento e rápido. Mas uma estruturação geralmente é mais lenta. Porque o Cavaleiro de Ouros é aquele que nos traz a estabilidade, nos traz a solidez. Só que o Cavaleiro de Ouros ele é mole. O Cavaleiro de Ouros ele não é rápido. Geralmente o Cavaleiro de Ouros ele é representado por um cavalo que está parado. Nesse deck aqui o cavalo está empinando. Para um cavalo empinar ele não pode estar em movimento. Ele tem que estar parado, né? Então, é uma movimentação que acontece em direção a uma estabilidade e uma solidez? Porém lenta. De todos os cavaleiros, o Cavaleiro de Ouros ele é o mais focado, mas de todos os cavaleiros ele é o mais mole.
Tanto que na história do Santo Graal, quem encontra o Graal é um cavaleiro de ouros, mas ele foi o último a encontrar, né? O último a retomar, a retornar. Então é uma movimentação lenta em direção a uma estabilidade, uma solidez, tá? Mas por natureza, uma pessoa que é mais mole. Em seguida desse cavaleiro de ouros, eu tenho um 7 de paus. Essa pessoa, ela se guarda, ela se defende, ela se protege dos próprios sentimentos, né? Porque o que é o 7 de paus? Geralmente o 7 de paus é representado por uma pessoa que está guardando uma porta. E essa porta está entreaberta. E 6 pessoas querem entrar por essa porta e tem a 7ª pessoa ali guardando essa porta. Seria muito mais sábio fazer o quê? A porta está entreaberta. Eu vou lá, eu abro a porta, passa 6 pessoas, ou eu vou lá, fecho a porta e não passa ninguém e acabou. Mas não. A pessoa deixa a porta entreaberta, um dia deixa passar uma pessoa, 3 dias depois passa outra, 10 dias depois outra, uma semana depois outra. Ou seja, ela tenta controlar esse fluxo, ela tenta manter aí esse fluxo sob o controle dela, né? E o que é essas pessoas? São os nossos sentimentos. A pessoa que está guardando a porta somos nós mesmos e a porta é o nosso coração. Então a gente se permite sentir ali meio que em doses homeopáticas. Um dia passa um pouquinho, um tempo depois passa outro, depois outro. A pessoa tenta manter um certo domínio, um certo controle, né, do que ela sente. Mas as emoções são como cavalos selvagens, difíceis de controlar. Mais cedo ou mais tarde isso aqui descamba e passa tudo de uma vez, tá? Em seguida desse 7 de paus eu tenho uma rainha de ouros. A rainha de ouros é a forma com que essa pessoa enxerga vocês. Alguém para se ter algo sério, algo sólido, algo verdadeiro, algo concreto, algo definitivo. A rainha de ouros é a pessoa que a gente quer ofertar a estabilidade, quer ofertar a solidez. É a pessoa que a gente acredita que a gente poderia ter para a vida da gente, levar para a vida da gente, constituir algo verdadeiro, algo sólido, algo estável, algo real. Então essa pessoa enxerga vocês de uma forma muito positiva, de uma forma muito favorável. É lenta e é medrosa, porque em seguida a gente tem um 5 de espadas. E o 5 de espadas é uma carta que fala muito de medo, mas de um medo específico. E se não der certo? E se não fluir? E se não acontecer? E se eu ser derrotado diante da situação? O 5 de espadas, ele sempre fala muito do medo da derrota. O medo das coisas acontecerem de uma forma que não era a forma que a gente queria ou que a gente esperava. Então a gente percebe que essa pessoa tem muito medo aqui também de se entregar de tudo e a coisa não acontecer do jeito que ela gostaria que acontecesse. Então a pessoa acaba se prendendo muitas vezes com medo da história não acontecer da forma e do jeito que ela quer. Só que quando a gente luta por uma situação, a gente pode ganhar ou pode perder. Quando a gente deixa de lutar com medo de perder, a gente já perdeu. Porque se eu não estou investindo numa situação, ela não vai acontecer por si só. Então o problema dos 5 de espadas é que a pessoa muitas vezes não percebe que ela está parada com medo das coisas não darem certo. Mas se ela não se movimentar, a coisa já não deu certo. E a pessoa não se movimenta com medo de não acontecer e não percebe que se ela não se movimentar não vai acontecer mesmo. Porque do céu não cai nada. Então é uma carta que fala muito das coisas aqui mais devagar, por medo que essa pessoa tem. Só que em seguida a gente tem a carta da temperança, que também é uma carta lenta, tá? Mas é uma carta que fala das coisas entrando em equilíbrio, entrando em harmonia, da própria espiritualidade ajudando, da própria espiritualidade aqui amparando a gente, para que as coisas se façam e que as coisas aconteçam da melhor forma e do melhor jeito possível. Então a temperança, ela fala que as coisas tendem a entrar em equilíbrio, tendem a entrar em harmonia, e que a própria espiritualidade está tentando ajudar, tentando amparar, tentando fazer o que ela pode aí para vocês, para que as coisas se façam e aconteçam com menos dificuldade. A carta do corte é um as de paus. Todo as fala de começar ou recomeçar uma situação, de iniciar ou reiniciar algo. Então, se vocês estão meio afastados, não estão ali muito firmes diante de uma situação, a tendência é uma tendência de um recomeço, tá? Baseado na paixão, no desejo, na vontade, na intensidade. O as sempre fala de começar ou recomeçar algo. E o as de paus fala de começar ou recomeçar porque tem paixão, desejo, vontade, tesão.
envolvidos aqui. E de todos os ases, ele é o as mais rápido. Então, uma reaproximação, quem está afastado ou quem está se falando pouco, é muito rápido de acontecer. Uma estruturação leva mais tempo para se fazer, tá? Então, respondendo a pergunta, meu amor é correspondido? Aqui existe sim emoção, existe sim sentimento, mas a gente percebe que dentro dessa pessoa existe uma grande confusão. Dentro dessa pessoa tem um balaio de gato ali, nem ela mesma muitas vezes entende o que ela sente. Porém, ela está começando a ver as coisas de uma forma mais clara, mais objetiva, mais verdadeira. Então as perspectivas são muito interessantes dela ter uma claridade maior, né, do que realmente ela sente e começar, quem sabe, um pouco mais para frente, permitir que esses sentimentos aflorem mais, né, ou que se desenvolvam sem tanta interferência, sem tanto controle por parte dela. Mas aqui tem sentimento sim, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular, somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ser útil de alguma forma para vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.